Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma videoaula da turma do ensino médio, aula 03, conjuntos numéricos, tá? Então, essa é uma pequena revisão dos conjuntos numéricos. Nós vamos falar dos conjuntos naturais, dos racionais, dos irracionais, dos reais. Então vamos lá. Primeiro conjunto, né? Denominamos conjunto numérico os conjuntos cujos elementos são números. E estudaremos nessa aula os conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e, por último, os reais, que é a união deles todos. Primeiro conjunto que a gente aprende é o natural. É aquele conjunto que a gente conta. 1, 0, 1, 2, 3, 4. Então, os conjuntos naturais foram os primeiros a serem empregados pelos mais diversos povos antigos. Seu uso principal era relacionado à enumeração dos objetos, dias, até a colheita, membros de uma comunidade, animais utilizados na pecuária. Na verdade, os números naturais a gente pode pensar de uma forma geral, é o número com que a gente conta as coisas, tá? Depois vem os números inteiros, que é o conjunto numérico que tem os números negativos e positivos, né? O conjunto dos inteiros contém todos os números naturais, o zero e os inteiros negativos, que são os inteiros que estão à esquerda de zero na representação da reta numérica. Ele é representado pelo símbolo Z. A gente já viu esse conjunto. Agora o conjunto dos racionais. Os racionais são aqueles conjuntos que podem ser uma fração. O conjunto Q, que é os racionais, dos números racionais, surgiu a partir da necessidade prática de podermos representar uma fração. Nesse sentido, uma parte de um todo. Compreendo que os números racionais são escritos pelo quociente entre dois números inteiros, sendo o denominador diferente de zero. Tá? Então, 1/3, 2/4, 3/5, né? Então, é Q é x, tal que x é P sobre Q, onde P e Q pertencem aos inteiros, e o denominador não pode ser zero, porque eu não posso dividir por zero. Cuidado! A representação decimal de um número racional, ele pode ser escrito de duas formas, né? E para mim fazer isso, basta eu dividir o número. Divido o numerador pelo denominador. Isso pode resultar num decimal exato, por exemplo, 10 dividido por 4 dá 2,5. Ponto, acabou. A gente tem um exemplo, 5 dividido por 2 é 2,5 e dá zero. Ou pode ser uma dízima periódica, que é o número que quando eu divido, essa divisão nunca termina. Por exemplo, 1 dividido por 3 vai dar 0,333, se repete indefinidamente. Por exemplo, 1 dividido dá 0,33 e continua, né? E continua sempre, né? Na verdade, o que você faz? Se a gente ver aqui, né? 1 dividido para 3, não dá 0,0. 3 vezes 3, 9 para 10, 1. Coloco o 0, dá 3. 3 vezes 3, 9 para 10, 1. Coloco o 0. Então, tu vê que isso aqui vai continuar infinitamente. Isso é uma dízima periódica. Conjunto dos números irracionais. Eu posso dizer o seguinte, o irracional é o número que não pode ser escrito sob forma de uma fração. A gente já viu lá na primeira aula, quando falou de alguns conjuntos numéricos, em que a gente determinou esses números. Por exemplo, raiz de 2 é um número infinito e não repete. O π, que é 3,1416. Esse número 52,134390 não é um bom exemplo, esse que está na apostila. Porque eu não sei que número é esse, se ele acaba ou não. Mas o π eu tenho certeza que é um número infinito e não se repete. O conjunto dos números reais é a união entre os racionais e os irracionais. A reta numérica nós também já vimos, né? Nas aulas anteriores, vimos que os números reais são formados pela união dos racionais com os irracionais. Podemos representar no diagrama conforme está aqui embaixo, né? Os reais é todo mundo. Eu tenho aqui os racionais e o irracional. Podemos representar também o conjunto por uma reta enumerada, onde cada ponto dessa reta corresponde a um único número real, organizado em ordem crescente, do menor para o maior.
Podemos também representar tal conjunto a partir de uma reta, mesma coisa, enumerada, organizando sempre em ordem crescente. Antes de organizar os números na reta, devemos escrevê-los de forma decimal. Para quê? Para a gente poder comparar e ver a localização. Como já vimos, para escrever a forma decimal, basta dividir o numerador pelo denominador. Então, o nosso exemplo anterior. Para escrever a raiz quadrada, ele dá uma fórmula aqui. Essa fórmula é uma boa aproximação. Tá? Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, raiz de 7. Eu pego 7, somo com o quadrado mais próximo. Eu tenho 4 e o 9. De 7 para 9, faltam 3. Faltam 2. De 4 para 7, faltam 3. Então, o mais próximo é o 9. Eu posso usar essa formulinha aqui. É razoável, tá? Por exemplo, se eu usar a calculadora, raiz de 7, ela dá 2,645. Então, se ele pegar, dá 2,6, é um bom resultado. Por exemplo, se eu quisesse raiz de 23, eu tenho que pegar qual é o quadrado mais próximo de 23. É 25, né? 5 vezes 5, 25. Então, eu vou pegar 23 mais 25 dividido por 2 vezes raiz de 25. Isso aqui vai dar 48 dividido por raiz de 25 é 5, vezes 2, 10. Dá 4,8. Se você usar a calculadora, você vai ver que raiz de 23 é 4,795 e vai embora. Então, como aqui é 9 e aqui aproxima para 8, 4,8 é uma boa aproximação. Não é exato, mas é uma boa aproximação. Feito isso, eu consigo colocar na reta número por número, tá? Conforme nós fizemos lá na aula 1. Intervalos reais. Nosso dia a dia, certamente, já deparamos com coisas indicadas de temperatura em cada rótulo do produto alimentício. Isso aqui é o que está na apostila. Aí ele tem ali, ele é conservado de 1 a 18 graus. Aqui, o não contém glúten, mantenha de 1 a 10 graus. Os conjuntos reais possuem também subconjuntos denominados intervalos. Quais os elementos são determinados por meio de desigualdades? Ou seja, os números A e B. Um é maior ou é menor que o outro. Então, A menor que B. Intervalo fechado. Intervalo fechado é representado com colchetes fechados ou com bolinhas fechadas na reta. Olha lá, x pertence a R, tal que x é menor, x é maior ou igual a A, menor ou igual a B. Então, x está aqui dentro. Como ele pode ser menor ou igual, então ele pode ser o B. Então, o intervalo fechado, quando eu boto a bolinha fechada ou o colchete, o que eu estou dizendo é esse número pertence ao meu intervalo. Intervalos abertos. É o oposto, né? O colchete aberto, o x é maior do que o A e menor do que o B. Ou seja, ele não pode ser o A nem pode ser o B. Então, você só passa se sua média for superior a 6,9. Ou seja, você só passa com 7. 6,9 não passa. Então, a bolinha aberta está dizendo que o extremo desse intervalo está fora. Intervalo aberto à direita e fechado à esquerda. Então, aqui nesse caso, o x tem que ser maior do que o A, mas ele não... E menor ou igual a B. Então, o menor ou igual está dizendo, olha, o B faz parte do meu intervalo e o A não. Então, eu posso representar com colchete aberto, eu estou dizendo que está fora, colchete fechado, eu estou dizendo que está dentro. Fechado à esquerda e à direita. Agora você inverte. Na verdade, o A pode fazer parte do conjunto e o B não. Existem ainda os seguintes intervalos. Semi-reta à esquerda, fechada na origem. Porque está dizendo o seguinte, aqui o x é menor do que B. Então, ele pode ser qualquer valor, até menos infinito. Ele é sempre menor.
Fechado à direita, então ele é maior do que esse número. Agora aberto, ele é maior e não pode ser igual. Então, esse número não pertence. Então, ele é maior do que 2. Então, 2,0001, 2,002, até o infinito. À esquerda, ele tem que ser menor do que o B não pode fazer, não faz parte do meu conjunto. Espero que vocês tenham entendido razoavelmente esse tema. Qualquer dúvida, é só entrar em contato na sala de aula e a gente tira. Tá? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima.